Olá, pessoal, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mais um início de semana abençoado para que vocês tenham aí toda sorte de bênção nessa semana. E antes de mais nada, vamos ver uma vinheta nova do canal Recuperação em Foco, antes da gente começar a bater o nosso papo. Sejam todos muito bem-vindos. Opa, agora em definitivo, obrigado a todos que estão aqui conosco, aqueles que já entraram várias vezes, aqueles que já estão entrando aí por alguns dias, que vocês sejam muito bem-vindos, traga a sua contribuição através do nosso bate-papo, traga a sua dúvida, e a gente está aqui para acolher todas as demandas, né? Jairo Teres, conselheiro em Independência Química e idealizador desse canal, e agora, hoje, com duas pessoas fantásticas que apoiam tanto o Recuperação em Foco e o Recuperação em Foco apoia o trabalho desses dois profissionais. Muito, muito obrigado de vocês estarem aqui. Querem se apresentar? Fiquem à vontade. Primeiras damas. Obrigada. Eu sou Priscila Damião, codependente, né? Mas já me recuperei, recuperadíssima, e por isso estou aqui com vocês para compartilhar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento. Sou formada em conselheira em dependência química, idealizadora do projeto Metamorfose, juntamente com o José, nosso convidado também do podcast E Agora José. Gratidão, Jairo, pelo convite, é um prazer estar aqui com você, tá? Com vocês, né? Tamo junto. Tamo junto. Obrigada. Zé, é contigo. Olá, boa noite a todos. Bom, eu sou Zé Storino, tudo bem? 16 anos trabalhando, me cuidando em dependência química, psicanalista pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise, atuante de forma bem intensa, né, em alguns projetos aí, cansativo, como, né, foi apresentado aí, cansa mesmo, estava batendo um papo antes, né, mas atuante e confiante, né, de que a transformação pode acontecer. Agradeço a oportunidade através do Recuperação em Foco, parabéns ao projeto, agradeço a Priscila Damião também, por ter me convidado para o Metamorfose. Eu acho que essa junção, né, de esforços está fazendo com que todo mundo cresça com conhecimento e qualidade de vida. Muito obrigado, né, e bora bater um bom papo. Tamo junto, tamo junto. Obrigado a vocês por presentearem aqui esse momento, né? De, como você disse, Zé, a gente aprende todo momento. A Priscila tem um vasto conhecimento, né? E na codependência, como diz ela, agora já está tudo curada, né? Já está tudo resolvido, né? Foi só uma onda que passou e já passou, né? Não, jamais. Ai, nós temos que estar observando a todo instante para não termos recaídas também, né? Exatamente. Assim como vocês precisam estar atentos, nós também, né? E aí, então, o nosso tema, podemos entrar no nosso tema já, dia da live?
do triângulo da autoobsessão. Então, às vezes tem pessoas aqui que estão nos conhecendo, entrando pela primeira vez, então eu quero agradecer a presença de vocês, aqueles que já acompanham, continuem acompanhando, divulguem aí, pessoal, a live, compartilhem com mais pessoas para que elas também recebam essas informações de qualidade, e vamos lá. Então, o triângulo se fala do ressentimento, da raiva e do medo. Então, vamos explicar um pouquinho o que seria, como isso é instalado, como isso se desenvolve e como nós fazemos, deixamos, né, através das nossas experiências, isso se tornar uma obsessão na nossa vida. Então, quando nós nascemos, a gente tem consciência somente de nós mesmos, né? Nós somos o centro do universo. E nós somos dependentes de outras pessoas para que elas satisfaçam as nossas necessidades básicas, né? E a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se conhecendo, a gente vai, então, expandindo a nossa consciência e vendo que existe um mundo a par a essas pessoas, né? Além de nós mesmos, existem outras pessoas, outros lugares, e a gente vai, então, expandindo a nossa consciência em relação a isso, né? Nós começamos a reconhecer também diferenças das nossas necessidades com as nossas preferências, né? Então, quando nós somos pequenos, dependentes de alguém, são satisfeitas as nossas necessidades básicas. A partir de um certo momento do nosso caminhar, da nossa experiência de vida, a gente vai detectando as nossas preferências. E aí a gente vai, então, ampliando a nossa visão em relação a nós e ao mundo à nossa volta, né? Após esse período de experiência, nós vamos conhecendo o mundo exterior, nossas necessidades, vontades, e aí a gente começa, então, a querer complementar com os nossos próprios esforços, né? Aquilo que as pessoas já não dão mais, porque elas vão dar o necessário, então a gente começa a aprender e a desenvolver, e com os nossos próprios esforços, então, a gente começa a aderir às nossas preferências, né? E aí, à medida que a gente vai diminuindo essa dependência de pessoas, de lugares, e a gente começa a entender que a satisfação, ela não vem do outro, a satisfação vem de nós mesmos, e isso está aqui dentro de nós, e a gente começa, então, a ter essa percepção. E aí, a maioria das pessoas, no curso normal da vida, das experiências, ela vai começando a amadurecer, ela vai começando a reconhecer, a aceitar suas forças, suas fraquezas, as suas limitações, e chega um ponto em que, geralmente, ela até procura em uma forma externa, um poder superior, algo que ela não consiga fazer por si só, né? Então, essa questão do crescimento, ela é um processo natural, ou deveria ser um processo natural. Mas aí, parece que nesse decorrer da caminhada, os adictos, os codependentes, tropeçam em algo, né? E aí acontece algo, ou no decorrer das experiências, a gente vai tendo uma outra noção, e a gente traz um significado, um olhar com uma lente diferente da qual nós deveríamos olhar, né? E aí começam, então, a aparecer esses sentimentos da auto-obsessão, que seria o ressentimento, a raiva e o medo. Aí chega um ponto que a satisfação e a autorrealização, ela não é mais atingível. Nós não conseguimos mais por nós, apesar dos nossos esforços, da abrangência que nós já temos do mundo à nossa volta, parece que aquilo já não nos satisfaz mais. E aí fica um vazio dentro de nós. E como preencher esse vazio dentro de nós? E aí a gente reage, né? A gente reage com ressentimento, com raiva e com medo. E é tão engraçado quando a gente traz essa... Pode falar. Posso falar? Esse negócio que você falou, né? Quando a gente abre uma lacuna dentro do nosso cronograma,
diário, dentro das questões que a gente já faz, e a gente resolve abrir uma lacuna, para nós, dependentes químicos, né, Zé? É um problema uma lacuna. Que se a gente não tem nada para repor, velho, é algo que dá para se pensar numa questão muito, muito complicada. Porque precisamos de algo para compor essa lacuna. Para o dependente químico é complicado falar sobre isso, né? E aí você estava falando, né? Essa questão de fato, perceber o medo, ressentimento e raiva. São três coisas totalmente vivenciadas de quase todos os dias. Você pega o teu carro, você vai passar uma raiva no trânsito, né? Você, num telefonema da tua família, do teu amigo, você vai ver um ressentimento ali, né? Ou senão você vai ter medo de uma proposta nova de emprego. São sentimentos, borbulhos que a gente passa todos os dias. Exatamente. Zé, quer falar um pouquinho sobre isso antes da... A ideia principal aí, né, seja de qual dos três pontos em que a gente venha tocar, eu acredito que nenhum tenha um peso maior que o outro. Eu acho que o conjunto da obra, né, muito bem elaborado, por isso que o estudo ele inclui, né, três grandes itens, como o ressentimento, a raiva e o medo, porque eles estão extremamente ligados, né, através da percepção, como a Priscila colocou brilhantemente, do início, né, da infância, né? Nós desenvolvemos uma percepção, encaramos o mundo e a partir daí, seja de agrados ou desagrados, em que nós, né, a partir da quebra de vínculo primário, né, das necessidades primárias, nós temos que saber, né, o que sentimos, como sentimos, e ter capacidade de responder a esses sentimentos, né? Aí você colocou, Jair, eu achei bacana, que nós, os dependentes químicos, nós temos um sério problema com essa lacuna, né? A gente chama de gap, né? Esse buraco, esse vão. É claro que num processo inicial, né, de descoberta de doença, de confusão mental, a gente poderia chamar de obsessão e compulsão, o básico da história, fica difícil, né, implantar essa ideia de preenchimento. Mas em determinado momento, né, eu acho que é essa a nossa ideia aqui, é que o preenchimento ele se torne automático, né? O preenchimento ele se torna automático porque a capacidade de desenvolver uma resposta rápida, seja como foi citado, né? A raiva do trânsito, o ressentimento familiar, ou medo de que algo vá acontecer, eu acho que o exercício constante, né? Por isso que a psicanálise, a terapia, ela é muito funcional, porque a gente vai criando habilidade de resposta rápida, que o dependente químico ele não precisa ficar em pânico em determinado momento, e aí a gente já está falando, né, num processo de sobriedade um pouquinho mais distante. Por quê? Porque a gente não precisa se preocupar mais com esse buraco, porque ele vai existir. Porém, a capacidade adquirida de enfrentar, né, colocar uma ponte, criar uma ponte para que se atravesse esse buraco, já se torna um processo natural, né? Então, muito bem colocado, na infância precisamos, porém temos que quebrar o vínculo. Quebramos o vínculo, o dia a dia chega. O dia a dia é formado por uma tríade, né, onde há muita raiva a todo momento, muito ressentimento, né? Falarei disso depois. E o medo, né? Que hoje em dia. Eu posso usar o termo bundão? Hoje em dia parece que todo mundo ficou meio bundão, né? Por quê? Porque busca-se tanto o empoderamento nas atitudes, mas quando é a hora de chegar, fazer, colocar, né, o fato, né, o fato que eu falo, a ideia transformada em fato, ao recuo. Então, o medo ele é um risco, né? Tem até pesquisas em universidades com jovens que ninguém tem medo de ficar solteiro, ninguém tem medo de... Não, o maior medo mesmo é o mercado de trabalho, percebe? Não é só uma dependência química que você tem medo. Hoje em dia o mundo é contemplado por um medo que assombra, né? E ainda mais após esse momento crítico que nós passamos aí de reclusão e tudo mais. Então, vale a pena prestar bastante atenção nas colocações. É um tema, né, para se pensar, como eu gosto de dizer, fora da caixa,
né? Descaracterizar o básico, porque às vezes ali no básico a gente fica meio que travado, né? E cutucar mesmo o que é necessário, então, para que se quebre padrões, né? O que é necessário para se quebrar padrões? No medo, no ressentimento e na raiva. Acho que agora é a hora de quebrar padrões dentro desses três conceitos. É o meu ponto de vista. Legal, Zé. Obrigado pela contribuição. Priscila, pode continuar com o seu raciocínio, que a gente estava pensando, só um parênteses. Você que está entrando agora na nossa live, a gente está falando sobre o triângulo da autoobsessão, né? O que seria a origem disso, né? Que aí a Priscila já deu um início no assunto, que já vem desde as características da onde eu estou dentro de um conceito cultural, dentro do conceito social, eu formo a minha orientação através de todas essas questões, e aí a gente trouxe um pouquinho também da vivência, da raiva, do ressentimento e do medo para os nossos dias. É contigo, Priscila. Tá fechado o seu áudio aí. Então, agora vai uma pergunta, né? Por que essas necessidades, elas se transformam em uma exigência na nossa vida? Principalmente na vida de um adicto, que aí depois se a gente for ficar falando, a gente vai emendar aqui na questão da manipulação, né? Porque eu vejo que é dessa maneira, porque aí você torna uma necessidade sua, que não é mais básica, que não depende do outro, mas depende de você, a ser uma exigência. Mas você está exigindo isso de quem? Ou para quem? Quem são essas pessoas que estão submissas a essas exigências? Muitas vezes, na maioria das vezes, algum familiar codependente, que também vivencia essa tríade. Que louco, né? então, De uma maneira também muito intensa. não somos só nós, Zé, graças a Deus, né? Tem a galera também que vive isso aí, né? Nem me preocupo mais com isso. Tem muitos. Olha, eu vejo que na dependência e na codependência é uma linha muito tênue que separa. Eu acho que é só a classificação e a maneira assim, ó, de você utiliza uma substância psicoativa e eu utilizo o comportamento do outro. É bem simples, porque quando a gente fala de aceitação, se você pensar na linha do codependente, você vai ver que demora muito. No meu caso, por exemplo, demorou muito para fazer essa autoaceitação. No caso do dependente, também, né? Existem pessoas aí que até hoje estão há 20, 30 anos na dependência e não aceitam que tem a doença da dependência química. E por isso não dão um próximo passo, um passo eficaz para que a doença seja controlada. Então, eu vejo que a codependência e a dependência, elas são iguais. O que muda é o uso de uma substância para um comportamento. A dependência do comportamento do outro, a dependência de você estar a todo momento querendo salvar o outro, esquecendo de si próprio. E aí você vive ressentimentos, porque você teve experiências com essa pessoa, você vivencia muito a raiva, porque você acredita que tudo que você vai fazer é o suficiente e não é, né? Você cria uma expectativa em cima de algo e que não acontece na maioria das vezes, porque você está fazendo, não é a pessoa quem está fazendo. E na maioria das vezes você está fazendo por ela, contribuindo para que ela permaneça no uso de uma substância. Né? E vem o medo, aí a pessoa entrou em recuperação. Ok, mas existe um medo imenso no codependente de que ela venha a recair. E uma coisa super interessante que a gente também pode pensar, que assim, a gente está falando de codependentes e dependentes químicos, né? Mas existem pessoas que não tiveram contato com a psicoativa, mas tiveram contato com ele mesmo, que tem totalmente uma bagunça dentro dele, né? Que daí vem o termo psicossomático. E aí isso gera uma bomba, né, Zé, dentro da gente, né, Priscila? Porque assim, se a gente não organiza uma caixinha de tal coisa, outra caixinha de tal coisa, se a gente não tirar um tempo para a gente fazer o nosso análise
para dentro, olhar para dentro e falar, olha, agora eu preciso arrumar a casa. Não dá para mais para conviver com tudo isso. Porque senão eu não vou dar prioridade às coisas que tem que ser prioridade. A Exatamente. evolução só vem, na minha percepção, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, mas a percepção da evolução, na minha compreensão, é o seguinte: ela só começa a partir da minha casa arrumada. Eu não consigo evoluir em nada se eu não tenho pelo menos um equilíbrio. Por exemplo, eu só vou ter um trabalho melhor e um salário melhor se eu começar a estudar. Se eu ficar estagnado, as coisas não vão vir. Né? Se eu não vou conseguir conquistar o meu apartamento se eu não planejo a minha vida financeira. Eu preciso organizar as coisas para as outras questões virem. Só um viés aqui. Né? Mas, o que acontece? E a gente está falando de pessoas que talvez nunca tiveram um contato com o psicoativo, que precisam também organizar a sua vida, que também vivem ali à mercê do medo, da raiva, do ressentimento e outros tantos sentimentos, a borbulho ali, todos os dias para ser organizado. Pode continuar aí. Como o Zé trouxe, vamos pensar um pouquinho fora da caixinha, e eu ouso dizer que todos nós somos dependentes. Somos dependentes de tantas coisas. Umas pessoas são dependentes de relacionamentos, cigarro, bebida, droga, pornografia, comida, mentira, fofoca. Então, assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. No meu modo de ver, todos nós somos dependentes de algo, né? Abrangendo, assim, de uma maneira geral. E aí eu acho que a terapia, ela é muito bem-vinda, e ela é necessária para todos, não só para o adicto, não só para codependentes, ela é um viés que deve ser usado e abusado por todos, porque quem, neste mundo que passou, né, desde a sua infância até agora, e que não viveu, que não tem essas lacunas a serem tratadas? Creio eu que não exista. Todos nós temos nossas dificuldades, limitações, nossos traumas, nossos medos. Agora, o problema não é sentir, o problema é o que fazer com o sentir. Né, Zé? Traz para a gente um pouquinho do sentir, do ressentimento. Responsabilidade. Bom, bem objetivo, né? Eu acho que quem me conhece sabe que eu vou direto ao ponto. A histeria coletiva, né? Vamos começar assim, a histeria coletiva do medo, da raiva e do ressentimento, ela paira sobre a humanidade desde pré-história, né? Todo mundo sabe disso. Por quê? Né? O medo, ele é fundamental, o medo ele é essencial, o medo é um sentimento natural do ser humano e muito bem colocado. Por que só a dependência química? Eu acho que ficar limitado a isso também, a gente acaba excluindo, né, aquele pai de família ou aquela mãe de família que neste momento está nos assistindo e não faz parte desse mundo de dependência química, porém o medo trava, né? O medo não demanda coragem, não demanda esforços, ela está ali simplesmente com uma possível ideia e no medo ela não consegue reagir e buscar, né, como o exemplo do apartamento, né, esforços para que o bem seja adquirido. Então o medo naturalmente está intrínseco ao ser humano. Né? A raiva, olha, raiva é o sentimento mais delicioso que existe, porque ela pode ser usada para tudo. Né? Ela pode ser usada como carro-chefe de motivação, ela pode ser usada como psicossomatização, que acaba trazendo vários transtornos físicos. Né? A raiva, ela tem definições mil. Quando eu uso o termo histeria coletiva, é porque a todos os dias isso é alimentado na minha mente, a todos os dias é até prolongado demais, a todo instante isso vem sendo acarretado na minha mente, que eu fico procurando respostas para que o meu medo vá cada vez mais desaparecendo, e eu não consigo encontrar,
né? E eu fico procurando respostas para que a minha raiva faça sentido, porque a raiva precisa fazer sentido. Tem que ter um fator motivador da raiva. Não encontrando, o que eu faço? Eu projeto, né? Eu projeto. E o ser humano, quando ele projeta sentimento, ele só pode projetar para um lugar, para o passado. Ele não consegue projetar um sentimento que ele ainda não teve, ou uma vivência que ele ainda não teve. Então ele projeta para o passado. Ao projetar para o passado, ele cai no campo do ressentimento. E nós nunca vivemos uma era, eu acredito, bom, pretensão da minha parte afirmar isso, porém, aos 47 anos, eu nunca passei por uma fase de compartilhar, né, de compartilhar momentos com 47, pessoas tão... 47, com essa pele de 22. Eu nunca vivenciei momentos de processos tão dolorosos, de questões que tragam tanto ressentimento, sabe? É uma era do ressentimento que paira no ar, porque eu acho que vem do descontentamento, do desagrado, né, do desconforto, do não atingir, não atravessar o bloqueio do medo e buscar uma resposta para que a coragem não está chegando em si mesmo, não consegue encontrar o fator motivador da raiva, não tem essa noção. Então, o que faz? Projeto passado. Quando o projeto passado, fica buscando resposta. E as respostas, elas acabam não saindo do lugar, porque elas são projetadas, e aí você vê, né, nas expectativas alheias. Então é óbvio que o ressentimento vai aparecer em algum lugar, né? Em algum lugar, e no nosso campo aqui hoje, claro, no momento de dependência química, o contrário seria a total validade do dia de hoje, né? Ressentimento do passado, porém, já para trazer uma solução, a total capacidade de focar no dia de hoje, olhar e aceitar a minha realidade. Só que como que eu vou aceitar a minha realidade se eu aponto para mim através de um espelho, né, emocional que me deixa cego às minhas próprias emoções? E aí o medo paira novamente. Já fica difícil, eu me torno ressentido. Então eu projeto isso em alguém, em algum fato, em algum trauma, ou até mesmo, como a Priscila colocou muito bem colocado, na infância. Como eu vou colocar isso em mim, né, se eu sou bombardeado de incertezas? Incertezas que me trazem impotência, é uma palavra muito bem conhecida, que me gera uma raiva. Eu não conheço um termo, né, que possa estar ali caminhando de mãos dadas com a raiva, mais do que a impotência, não é? Tanto é que diz, esquece quem bate, quem apanha não esquece, não é assim? Então a raiva, ela está muito atrelada à impotência. Quando você não consegue buscar, você quer, né, você deseja ter forças para o processo de mudança, mas não consegue, é impotente, isso dá uma raiva desgraçada. Só que você não consegue olhar para si e validar o que no seu momento, no seu dia de hoje, nos fatores que você se encontram, validando essa realidade, e aí muitas vezes, né, tem que admitir que está com preguiça, que está procrastinando, que está deixando as coisas à meia boca, que não está olhando para si, que está, né, se preocupando cada vez mais com coisas alheias que não têm tanta importância. Como é que você vai se auto-julgar e não sentir raiva? Né? Então fica aí o pensamento. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei se é Kierkegaard ou Schopenhauer, mas ele diz, olha, não é o que a vida fez de você, mas o que você vai fazer com aquilo que a vida fez de você. O ressentimento é isso, né? O ressentimento é você pegar o que a vida fez de você, olhar, encarar, num processo bem realista, de muita aceitação, validando essa realidade, validando o dia de hoje, e seguir. Agora, como é que se segue? Né? Como é que se segue? Com muita terapia. É preciso que uma pá esteja numa mão e uma lanterna na outra. Porque se você não consegue encontrar forças em si, algum mecanismo externo tem que te encorajar. E isso vale para todos. Né? O dependente que a gente sabe que é um pouco mais delicado, pelas variações de humor, pelo caráter, né, pelo ego, lembrando sempre, né, que o ressentimento faz parte de uma briga entre ideias, é o que a gente chama de id, né, um juiz que a gente chama de superego, e o eu verdadeiro contemplando a minha realidade de hoje.
que é o ego. Então, essa briga, ela é sempre um fator que gera e vai gerando constantemente muito ressentimento. Agora, no campo da dependência química, a Priscila pode falar muito bem, né? Esse quebra-pau desgraçado entre passado, presente e futuro, dentro de um seio familiar, dentro de uma dinâmica familiar, ou se resolve, ou a merda acontece de novo, né? Ou se coloca um ponto final dentro de um conceito muito bem elaborado de tratamento familiar e para o próprio dependente, ou a gente vive sempre nas desculpas do que aconteceu, numa raiva no dia de hoje e com um super medo para projetar o meu futuro, que pode ser muito sofisticado no dia de amanhã. Então é meio delicado esse contexto do ressentimento, mas eu volto a dizer, nós vivemos numa época em que se não pode dizer nada que todo mundo se ressente. Você não pode ir contrário a nenhuma opinião que a pessoa já está ressentida. A qualquer momento tem alguém levantando uma bandeira dizendo que você falou do grupo X. Olha, a dependência química é assim. Né? A dependência química é assim, todo mundo sabe. A dependência química é um mundo muito ressentido. Agora, por que é um mundo muito ressentido? Primeiro, as pessoas têm raiva porque são impotentes. Remam, remam, remam e muitas vezes não chegam aonde quer. É impotente, fica com raiva. Tem um medo absurdo de falar o que se pensa. Por quê? Porque qualquer coisinha pode ter um grupinho levantando a bandeira. Ah, ele falou isso. E aí o que acontece? Fica todo mundo ressentido porque queremos nos manifestar. Mas com medo e com raiva, eu acho que a gente não chega em lugar nenhum, não. Vamos resolver isso logo? Bora lá, bora lá. E a raiva é algo assim muito presente, como você falou, Zé, nas pessoas por uso de substância, no transtorno por uso de substância. Porque assim, é isso que você falou. Eu fico com vontade de ser quem eu não sou, na verdade. E como eu me coloco, quando eu me coloco numa questão diferente, tem alguém para poder me cutucar e falar, olha, você está errado, está fora do pensar. E aí eu venho com todas essas questões não organizadas e tendem a ser perpétuas, né? Quando eu não paro para arrumar a casa. Né? E a arrumação da casa vem como? Com terapia. Se eu for um codependente, com a atividade que a Priscila faz, inclusive, vocês podem falar sobre essa questão que vocês estão fazendo aí, para codependentes, né? Essa orientação aí, vocês podem falar depois também um pouquinho sobre esse trabalho que vocês estão fazendo. Mas, assim, tá vendo, gente, como que funciona toda essa dinâmica, né? Nós somos seres humanos, totalmente cheios de inteligência, cheios de articulação, mas uma série de problemas a serem identificados e precisa ser arrumado tudo isso. Sila, quer finalizar o assunto para a gente entrar? Quando a gente não quebra esse ciclo, a gente entra nesses padrões de autoobsessão. E aí o círculo se repete, como o Zé bem trouxe, e a gente entra em parafusos, porque aí a gente chega uma hora que fala, deu PT, né? Aí cada um vai para o seu lado, e o dependente que se dane, porque a família depois acha que também não tem parte nisso, porque ela não é doente, e aí entra a questão da importância do conhecimento, da transmissão, né, dessa divulgação que você faz brilhantemente aí no seu canal, o Zé também faz no canal dele, eu tenho feito na minha página, e aí também foi o que nos deu a ideia, né, de unirmos a uma codependente e um dependente, porque tudo que a gente vê por aí, a maioria é específico, né? Ou eu ia falar só sobre a codependência, o Zé ia falar só sobre a dependência. Então, nós unimos o conhecimento, vamos fazer um trabalho, estamos fazendo um trabalho que vai ser aí divulgado com mais detalhes mais para frente, mas que vai trabalhar os dois viés, da dependência e da codependência, trazendo também a questão racional, mas essa questão emocional. Né? Por que nós vamos trazer só a razão? É a mesma coisa de falar, de perguntar para um dependente, para um adicto, se ele sabe que usar droga é ruim, e por que ele não para?
né? Ele vai dizer, eu quero parar, mas eu não consigo. Então, é a razão brigando com a emoção, né? Com as experiências, com as vivências, e aí nesse campo todo a gente vai entrar aí com o Zé, com o meu trabalho, com toda essa experiência nossa, para entregar isso para as famílias, para os profissionais que também querem agregar aí ferramentas novas, querem uma didática mais dinâmica, né? Porque vai oferecer esse tipo de abordagem no nosso trabalho. E vai ser muito bom. Eu creio que é um diferencial aí na área, né, Zé? E a gente acredita que tem muito a acrescentar, porque a gente viu realmente essa necessidade. Tem muitas famílias que precisam e muitas famílias que estão se conscientizando que precisam, que é o mais importante. Sim. Eu vou deixar um comentário aqui, ó. Tem o Wilson, o Marcos, eu não sei se é convidado de vocês. Olha lá, o fato do desconhecimento e a curiosidade e o subterfúgio são os conhecidos de que depois de descoberto se torna um grande problema. Quem quer responder essa? Zé? Olha, deixa eu perguntar aí que eu sou meio cegueta, né? Não sei se vocês sabem. O fato do desconhecimento, né, e a curiosidade e o subterfúgio são desconhecidos, que depois que descoberta se torna um grande problema, né? Olha, então assim, ó, vamos dividir por partes, né? O desconhecimento de qualquer coisa, né, já nos traz curiosidade, a menos que você queira ficar alheio a tudo, né? O ser humano ele é curioso por natureza. Então, o desconhecimento ele é delicioso, por quê? Porque ele promove o conhecimento, não é assim? Agora, a base da curiosidade, né, a base da curiosidade ela é muito perigosa. Por quê? Porque não se pode cair de cabeça naquilo que se descobre através de curiosidade, trazendo o raso do problema. Eu acho que é isso que o nosso amigo Wilson quis dizer, né? É muito importante, e veja que ele tem a Wilson Marcos Terapia Bíblica, perfeito? Eu vou usar este pedacinho aí para responder. Eu não poderia jamais, né, através de um processo de curiosidade ou através de vivência, tentar me tratar ou tentar ajudar o próximo na base da curiosidade. Eu não poderia jamais usar de subterfúgios baratos que possam induzir a outra pessoa ao erro. Então, a dinâmica ela tem que ser muito bem elaborada para que a gente não cometa erros básicos, do tipo criar variáveis, deixar flexibilização, né? Deixar que as pessoas tenham muitas opções. Trazendo essa terapia bíblica, por exemplo, para mim, assim, sim ou não, não. O que está escrito lá é lá. Ou eu sigo um padrão de comportamento a partir do fato da descoberta do desconhecido e tiro a ideia da especulação, tiro a ideia da curiosidade. Isso passa a ser um fato aqui, para mim, como conhecimento primário, eu tenho uma obrigação, seguir a regra. É uma das coisas, que aí a gente pode voltar para o ressentimento, né? Uma das coisas que mais traz ressentimento nos dias de hoje é que tudo se tornou permissivo, tudo se tornou variável, tudo tem uma nova visão, uma possibilidade. Não, mas o ponto X... Não, mas espera um pouquinho, né? Eu gosto muito do exemplo, né? O engenheiro aeronáutico, ele não pode falhar em um parafuso que a porra do avião cai. Então, essas variáveis de possibilidades de erro, elas não podem existir. Dentro do tratamento, seja ele no âmbito do senso comum, para a saúde mental, ou seja ele dentro do âmbito da dependência química, seja num processo de raiva, seja num processo de medo e ressentimento que familiar vem trazendo, carregando para jogar na cara do dependente e vice-versa, isso tem que ser muito elaborado. Por quê? Porque o que é e o que não é, não é. A coisa ela tem que ficar muito clara para que seja resolvida em vias de fatos e não em base de especulações. Quando a gente diz, e eu citei aqui, né, muito pouco
você tem coragem de colocar a cara a tapa na dependência química. Quem me conhece, segue o podcast Agora José, não é esse ser totalmente claro, tranquilo, né? Camisa social. Isso aqui é um modelo, a gente respeita. Veja, a adequação àquilo que nós vamos nos apresentar, ao assunto, ao respeito, né? Fazer a coisa como tem que ser feita. Lá no canal é muito rasgado. Olha, é assim que funciona, é assim que tem que ser. Claro que a gente não prega, né? Não esfrega a regra na cara de ninguém, porque ninguém é obrigado a esfregar a regra na cara de ninguém. Eu acho péssimo, inclusive, mas subterfúgio não. Subterfúgio não pode existir, porque pressupõe fuga. E Sim. fuga de realidade, aí fica uma coisa meio esquisita, né? Então, assim, ó, o que é codependência? Ok. Existe mecanismo para tratamento? Existe, vamos nele. Dependência química, existe uma correlação científica, existe uma correlação psicológica, existe uma correlação até mesmo espiritual, como o codinome do nosso amigo, existe também. Então, tudo que e as variáveis precisam ser descartadas para que não sejam criados subterfúgios e a gente fuja do propósito. Aí eu acho que fica um pouco complicado. Sabe o que você falou? Uma coisa muito séria. E eu percebo isso. As famílias, e aí a Priscila vai poder nos ajudar com um olhar dela, as famílias têm a séria tendência de esfregar os nossos erros, não nossos porque a gente está no meio do contexto, os nossos erros de modelo homeopático. E aí não cura do jeito que tem que ser curado, em vias de fato. Eles têm a séria tendência de colocar nos nossos dias, nos nossos segundos de vida, as nossas deficiências. E vice-versa. O dependente também esfrega na cara do codependente algumas coisas. E aí, por doses homeopáticas. Isso não leva à cura. A cura tem que ser feita de vias de fato. Obrigado, Zé. Você foi... Priscila, quer fechar? Daí a gente já vai para o outro assunto, que já tem 40 minutos de live já. Não, vocês falaram tudo, né, que vocês deixaram para mim falar. Obrigada. Não, mas isso que você trouxe, Jair, é bem válido. Realmente é isso mesmo. Mas até se tomar consciência de que você está fazendo isso de uma forma não intencional, né? Por isso que tudo isso que nós estamos fazendo é muito válido, importante e necessário. Porque sem esse tipo de conhecimento, sem esse tipo de acompanhamento, de um olhar de uma pessoa que já passou por isso, já vivenciou os lados, sabe muito bem como é. E que isso não agrega, e isso vai fazer com que alimente o ciclo dessa tríade aí, né? E a gente não saia do lugar. Né? Você vai falar coisas para mim, eu vou falar coisas para você, e aí a gente vai ficar nesse círculo vicioso, infernal, e que não vai levar a nada. Pelo contrário. Né? Por isso que você tem que ter uma comunicação mais assertiva, você tem que entender o outro, entender você. Agora tem uma diferença, né? Quando você trouxe essa questão, aí você está falando de uma pessoa, pelo que eu entendi, que já está em recuperação. Sim. Porque quando a pessoa não entrou em recuperação, fica muito difícil o codependente não usar desses dizeres, né, dessa jogação na cara, porque ele está envolvido também com a raiva, com o ressentimento, né, com tudo isso que vem acompanhando. Então, assim, ó, a minha mãe sempre dizia, quando um não quer, dois não brigam. Agora, se os dois estão doentes, quem vai parar a briga? Ninguém. Eu então, acredito. Um, pelo menos, precisa estar sóbrio mentalmente, né, fisicamente, para poder ajudar o outro. Equilibrado, exatamente. Eu acredito, pessoal, que é assim, para a família, né, é muito legal isso. Não é o que se sente, é o que se fala. Né? Para a família é assim, não é o que se sente, é o que se fala. E para o dependente, não é o que se ouve, é o que se sente através do que ouve. Percebeu?
Muito A louco. troquinha é muito gostosa, é super válida. Eu ensino isso no consultório para o pessoal, eles praticam, é ótimo, é super funcional. Por quê? Porque para a família não é o que se sente. Porque, gente, sentir é esmagar o lazarento. Vamos falar a verdade aqui, né? Chega uma hora que o desespero é tanto que a raiva, o ressentimento, soma tudo, joga tudo nesse pacote, vira um detox, né? Que não vai limpar nada, vai poluir a mente por completo. Então é assim, ó, não é o que a família sente, é o que a família fala. Então, desenvolvimento de capacidade, colocado pela Priscila, de comunicação assertiva. É o que se diz. Só que para o dependente, não é o que ele está ouvindo do familiar, é o que ele interpreta através do que ele ouve e o que ele sente com aquilo que ele ouve. Aí sim nós temos uma comunicação à beira, né, ali à beira de uma assertividade funcional. Caso contrário, claro, né, a gente não seria ignorante aqui de dizer que em processo compulsivo e obsessivo a coisa chega a extremas, né? E aí é outra coisa. Aí o assunto é um pouco mais delicado. Mas na possibilidade, né, da busca, na possibilidade da comunicação, na possibilidade, né, naquela linha limítrofe, né, que divide ali a beira do abismo com vai, agora vai, né? Agora ele vai mudar. A gente acredita nisso, né? Inclusive, cairemos quase que no campo da fé, né? O ressentimento, por ele chegar numa aceitação de realidade, ele não pressupõe que você esqueceu tudo, ninguém aqui é bobo de achar que vai ter um Alzheimer coletivo e ninguém vai lembrar de nada. Bobagem isso, né? Mas você tem aí uma certa consciência. Então, o que passa a ouvir, como o Jairo colocou, em doses homeopáticas, olha, às vezes eu até gosto de tomar essas gotas, né, homeopáticas do meu passado. Por Nos quê? deixa, Nos deixa fora, eu não sei como te deixa, mas às vezes me deixa mais forte, mais lúcido, mais consciente, mais nos deixa coerente. lembrar de onde a gente veio, de onde a gente saiu. Sabe? Então, assim, me deixa um pouquinho mais com o pezinho no chão, me deixa mais humilde, né? Citando aí Eclesiastes, não me deixa ficar correndo atrás do vento, feito um retardado, sem objetivo na vida, né? Então, assim, acho bacana essas doses homeopáticas de realidade. Só que aí, até você chegar numa boa interpretação do que se ouve, a família precisa passar por um processo para saber sentir e se comunicar adequadamente, né? Porque não é o que se fala muitas vezes, é a forma como se fala. Então também tem todo um trabalho de comunicação a ser feito. É só um ponto de vista. Legal, legal. Bom, pessoal, vocês que estão aí, continua conosco, compartilha aí, gente. Faz um comentário aí para a gente interagir junto com vocês. Vamos falar um pouquinho do medo e da raiva? A raiva é o seguinte, é algo que é psicossomático, né, Zé? E isso pode me Sim. fazer muito mal quando não curo, quando não entendo que isso de fato faz mal, né? A raiva ela é constituída como uma emoção humana, né, normal e habitual, saudável. A raiva ela é saudável, só que ela tem um viés destrutivo a partir da intensidade que eu coloco nela, né? E pelas razões pelas quais eu direciono ela. A Muito raiva, bom. ela tem um viés positivo, né? Por quê? Através da raiva eu me enxergo naquela sensação, naquela circunstância, e através da raiva eu posso até ter alguns olhares pelos quais eu preciso compor a circunstância. A raiva ela tem um viés pela qual vai me proteger. Talvez com a raiva, sabe aquela pessoa que é sincericida, não é sincera? E o sincericida, ele fala o que ele quer, na hora que ele quer, só que depois ele não tem amigo do lado dele. Ele não tem pessoas para poder divulgar ali, para poder articular. E através da raiva, eu consigo observar outros tantos sentimentos que precisam ser arrumados. Eu acho bacana essa definição, porque assim,
E aí a Priscila falou, como lidar com a raiva? Não é o problema do sentimento, o problema é de onde eu canalizo tudo isso. Vou canalizar para quem? Para um marido, para uma esposa, para um filho, para uma professora. O contexto todo, ele precisa ser adequado, precisa ser entendido e compreendido. Através de uma espiritualidade, né? Através de um outro viés de raciocínio, porque todo sentimento ruim, por trás dele, ele vem com uma possibilidade boa. Ele pode me assegurar, muitas das vezes, de um monte de detalhe que pode vir a acontecer posteriormente ao sentimento de raiva. Né? E qual é o sentimento da raiva? Certamente a raiva pode preencher assim, alguém de uma energia intensa e quase impossível de não ser percebida. É uma energia intensa, como a alegria, o gozo, sabe, o contentamento. Ele enche a pessoa do Jairo numa esfera muito mais além do que ele tem vivido habitualmente. Já foi falado aqui, a gente não é 100% alinhado, né, Zé? Tem horas que a gente quer chutar o pé, né? Mandar todo mundo a merda e falar, não, é o seguinte, eu tô aqui, eu preciso falar, né? Mas às vezes a gente também tem que se colocar numa posição, né, que não é o momento de falar. Né? E falando da raiva, assim, eu sou exemplo disso também, porque eu também sinto raiva, ressentimento, etc. e tal. Ela vem muito, muito ligado com medo, constrangimento, ou simplesmente um incômodo. A raiva ela pode vir de acordo com o incômodo. Estou incomodado, estou com raiva. Incomodado, estou com inveja. Incomodado, estou com. Entende? Daí a importância, Jairo, de se autoconhecer. Sim. Quando eu me autoconheço, eu consigo dizer qual é o sentimento, porque aí eu vou desenhar, se preciso for, em um papel, ou eu vou procurar imagens subliminares que vão, então, identificar o que é de fato que eu estou sentindo. É medo, é rejeição, é uma crise de identidade, né? Porque aí, se você consegue definir, aí você consegue dar o próximo passo, que é onde eu vou canalizar isso, por que eu estou sentindo isso, o que me fez sentir, o que me fez pensar, qual foi a situação, qual foi o gatilho que me trouxe essa emoção. Porque nas próximas vezes, você vai ter muito mais facilidade de identificar, de canalizar. Por isso, o autoconhecimento é essencial, mas esse autoconhecimento vai depender muito da aceitação. Né? Quem não aceita não muda, porque ele não vê que existe uma disfunção emocional, comportamental, né? Se, por exemplo, ele não assume a adicção, como é que ele vai parar, como é que ele vai entrar num grupo de apoio só porque a família está querendo, porque a família está vendo, ele não tem esse olhar. Então, a aceitação seria o primeiro passo para que depois ele entrasse num processo de autoconhecimento, para então definir o sentimento para poder canalizar. E isso é um processo que você e o Zé estão há tempos. Mas e as pessoas que não estão há tempos? O que elas devem fazer? Né? Como a família, por exemplo, poderia ajudar ou contribuir para que ele tivesse essa virada de chave? Uhum. E aí também eu nem acho que a família é responsável e exclusivamente por isso, né? Vocês viram que a gente tem uma visitante aqui? Olha, a minha, se eu colocar aqui, não sobra um aparelho eletrônico. Deixa eu colocar uma coisa aqui também, que assim, né, a gente está aí entre uma construção de ideia super importante, mas o trivial precisa ser dito, né? O básico precisa ser dito. O passado é o que a gente traria como ressentimento. Ele chegando no dia de hoje, nós definiríamos como a aceitação, bem colocado pela Priscila, né? A partir daí, eu preciso quebrar, né, quebrar mesmo a raiva, tá,
da minha realidade. Porque você não vai encontrar uma realidade dentro de um processo inicial, claro, né, desse autoconhecimento, onde tudo vai ser esmagado, onde tudo vai ser triturado, onde a concepção de vida vai ser modificada, crenças serão revistas, e isso, infelizmente, né, ou felizmente, porque é um processo transformador, ele vai doer. Né? E é bom que doa mesmo, assim o valor dado agregado é maior. Então, quando vem do passado para o presente, se depara com a aceitação da realidade, ele vai te trazer um certo sentimento, né? Um desconforto chamado raiva. Por quê? Porque você vai ter que buscar lá no fundo a matriz, a gênese, né? A palavra é essa, a gênese de toda essa confusão mental, para que a partir daí você se encoraje, e aí já temos toda uma dinâmica construída, se encoraje ao futuro. Então, isso é a base, né, da tríade da auto-obsessão. Né? É você trazer uma carga do seu passado, porém dolorosa, onde ao se deparar com ela, é obrigatório que você sinta raiva. O grande problema que eu vejo e sinto, né, como foi dito pelo Jairo, é quando ela dá uma ultrapassada no samba. E essa raiva vira cólera, essa raiva vira ira, essa raiva ela vai tomando uma proporção muito desfavorável à consciência, e aí a recaída ela acontece muito rápido, as perdas de confiança, ou seja, né, vai denegrindo o processo que foi construído até aqui. Então, qual que é o resumo? Traremos o nosso passado, encontraremos as pazes, porém não é paz Nutella, é uma paz com raiva. Por quê? Porque tem que se cavucar, tem que se descobrir, tem o autoconhecimento, que é um processo muito vasto, delicioso, porém que exige esforço. A partir daí, desse crescimento, desse autoconhecimento, você vai projetar para o futuro, né, sem medo de ser feliz, diga-se de passagem, sem medo de ser feliz, aquilo que você busca. Aí sim a gente pode dizer que estamos vencendo a tríade da auto-obsessão. Não temos mais que alimentar aquilo que ouvimos e é ofensivo. Não temos mais que dar valor a uma raiva, porque ela já tem nome, ela já tem gênese, ela já tem fator, ela já tem gatilho. E não temos mais que ter medo do dia de amanhã, porque o dia de amanhã, me perdoe a colocação, não é mais só aquele a Deus pertence, ele já está favorecido, ele já está programado, ele já está direcionado, ele já tem uma pré-conjunção de fatores que eu sei exatamente o que pode acontecer. E se der errado, não tem problema, não ficaremos ressentidos, e se ficarmos, voltaremos à realidade. Se aparecer a raiva, a gênese volta, e volta a projeção para o futuro. Aí a vida não tem como dar errado. Quer dizer, a vida vai dar errado, mas você acaba saindo um pouquinho melhor. Sim. Bom, pessoal, a gente está quase terminando o nosso momento aqui. Tem dois comentários. Vamos estender mais um pouquinho. A Ângela fala assim, ó, para a família não é o que se sente, mas o que se fala. Para o dependente não é o que se fala, mas o que se sente. Acho que ela gravou essa frase, ficou tranquila. E é Parabéns. Bem foi o Zé quem disse. E aí, ó, a família precisa sentir para saber o que falar, não alimentando essa tríade do ressentimento, da raiva e do medo. Perfeito. E assim, lembrando, gente, que a família tem que fazer esse exercício, e também o dependente químico tem que fazer esse exercício, mas com todo o carinho, acho que uma palavra mais aveludada, já não é mais uma ofensa, né, gente? Não tem que vir como ofensa essa organização dessa tríade. Pode vir, assim, meio áspero, mas muito mais polido do que antes, né? Eu percebo que daí vem o viés que o Zé falou, que começa a ter uma comunicação mais tranquila, uma comunicação mais assertiva, né? Gente, o papo tá bom, né? Eu acho que a gente tem que marcar mais vezes, pelo menos uma vez por semana, esse trem aqui, né? Não sei como é que vocês estão com a gente, mas... Eu estou até emagrecendo, tanto que eu trabalho. A Priscila já
já vai assumir um dia do canal aqui, né? A gente desenvolver um trabalho legal a partir de março, se Deus quiser. Foi feito o convite a pensar essa possibilidade, mas eu acho que tem tudo a ver. E agora, pessoal, trazendo mais uma vez, né, essa espiritualidade para dentro do nosso ambiente, nós falamos de 3 coisas muito importantes e que elas são de prioridade total, eu diria, numa comunicação entre família e dependente químico, numa comunicação assertiva, para quem usou substância ou não usou, que é você lidar com medo, você lidar com a raiva dentro de você e você lidar com ressentimento, não é fácil. A gente falou aqui de uma forma, né, mais um pouco técnica, né, de acordo com o olhar do Zé, mais a vivência com os meus exemplos, e aí vem a Priscila falando um pouquinho da origem de tudo, mas a gente sabe que na dinâmica do dia, nem sempre você está equilibrado com esses 3 fatores, você vai levar ele lá na sua cama, lá no seu travesseiro. A gente está falando de relações e relacionamento, são 2 coisas que precisamos colocar energia nisso. Né? Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com essa questão de relacionamento com as pessoas. Né? Então, vale a pena nós pensarmos nessa tríade que, se a gente não conseguir equilibrar, isso leva a problemas muito maiores do que a gente imagina. Vocês querem finalizar o assunto? E aí vocês já fazem as considerações finais. Primeiro as mulheres. Não, vou deixar você falar e fala um pouquinho. Eu já falei um pouquinho do nosso trabalho. Coloca para o pessoal também. Que bacana. Bom, primeiro eu queria dizer, né, que por mais técnico ou por mais voltado à área da dependência química ou convivência natural, que fique bem claro, né, somos seres humanos, somos seres incompletos, somos seres que buscamos aí a cada dia uma dinâmica diferenciada de conviver com o mundo, esse mundo maluco, ressentido, raivoso, e, por que não dizer, medroso, né? Incerto. Então, na dependência química, isso no mundo convencional, tá bom? Na dependência química, eu gostaria de deixar claro que nós 3, né, e muitos outros profissionais, né, a maioria, acredito eu, tem plena consciência de que a verbalização é uma coisa e o sentir e vivenciar a dependência dentro do lar é outra história. Né? A gente não seria bobo, ignorantes, hipócritas, e de não dizer isso aqui. Eu não cairia nessa bobagem. Eu sei o que é o desespero familiar, as situações emergenciais, aquele momento em que tem que ser tomada uma decisão, e decisão agora, decisão para hoje. Hoje um papo mais diversificado e tudo mais. Mas que fique bem claro, tá bom, pessoal? A gente tem total consciência de que para quem está, né, neste momento, precisando de ajuda, a coisa ela é um pouco diferente e fica até complicado acompanhar o raciocínio, porque parece mais leve, parece mais brando, então a gente está aí para ajudar, se precisar, nós estamos aí para ajudar com total consciência de toda essa carga, né, de ressentimento, raiva e medo que, no momento, um familiar possa estar passando. Já o nosso projeto, eu queria deixar o convite, né, a Priscila apresentou no começo, a partir de 1º de março, né, o programa Metamorfose, vencendo, né, as próprias circunstâncias, é um programinha um pouco diferente, delicioso, onde a didática e a dinâmica prevalecem no conhecimento. Né? É isso que nós queremos. Trazer uma nova didática e uma nova dinâmica através da informação, tá bom? Nós temos um grupo que já está rolando, né, no WhatsApp, depois a gente pode deixar aí nos comentários da live, né, logo no link aí inicial, o link do WhatsApp, eu acho que você pode colocar para a gente, Jário, ou a própria Priscila, sei lá, vocês escolhem, tá bom? Deixa eu ver porque lá a gente consegue colocar, né, a par as pessoas do que vai realmente acontecer, e aí a ideia é a formação, né, a formação de multiplicadores de informação. E não é qualquer tipo de informação como a gente colocou aqui, né? É consciência
do desespero no ato da necessidade, porém, com toda essa bagagem e dinâmica de relações, sabendo que através de uma comunicação assertiva, um problema como a raiva é muitas vezes pequeno, não precisa se transformar numa cólera ou numa ira, né? E tomar proporções desagradáveis. No ressentimento familiar, não precisa, né, desfazer todo aquele conceito que demorou-se tanto para criar, chamado amor de ente querido, e muito menos o medo, né, aquilo que trava a pessoa e não faz com que ela progrida. Isso só para citar na nossa dinâmica de hoje. Mas aí é N assuntos, é um conceito, né, de aproximadamente 20 aulas, a coisa ela é bem completa. Fica aí o convite para conhecer o grupo e lá começar a receber informações. Gente, e eu agradeço mais uma vez, né, o convite. Sempre que puder, eu estou aqui, vocês sabem disso, só me chamar que eu venho. Tá? Sempre que eu puder, eu estou à disposição. Tamo junto. Priscila, eu mandei um WhatsApp para você, manda o link para mim, para eu conseguir disponibilizar na live. Eu te mandei um zap aí. Eu não consigo. Bom, pessoal, vocês que entraram aqui, que estiveram com a gente, as pessoas que já vêm todo tempo aqui entrando, né? Conteúdo, enfim, nós temos várias coisas aqui para poder se falar durante a semana, uma programação diferente aqui, a partir, né, desse ano novo. E agora, mais que nunca, que a gente preste mais atenção, né, nessa questão da saúde mental, nessa questão de ressentimento, raiva e o medo, né? Eu quero também deixar aqui as nossas redes sociais, tá no rodapé. Você que está entrando hoje, ó, você pode acessar tanto pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube. O nosso material vai estar disponível a partir dessa live, está gravada lá, a partir que a gente terminar o nosso momento aqui. Eu vou colocar aqui, então, o link do grupo, onde o José falou. Deixa eu só pegar ele aqui, só um minutinho. Zé, e como é que vai funcionar esse grupo? Você quer falar? Olha, na verdade, a gente ainda está construindo a ideia, Jairo, porque o curso mesmo, né, a gente ainda não tem a plataforma que ele vai ser oferecido. A gente está estudando essa possibilidade, tá bom? Então, no grupo, tá, todas as informações consistentes, didáticas, né, a gente acaba colocando ali, pesquisando a necessidade de cada um para poder direcionar a melhor forma de conduzir o curso, tá? Então, a ideia é, por enquanto, né, coletar informações para que quem precisa, né, de determinada dinâmica, seja ela mais emocional, mais racional, mais bio, mais psico, mais social, de acordo com aquilo que demanda dependência química, né, ou na própria codependência, ou sequestro emocional, né, e por aí vai, tá bom? Então, ó, colocaram o link aí do WhatsApp, hein? Tá aí o link do WhatsApp. Entra aí, pessoal, é o link. A Priscila e o Zé vão direcionar vocês lá, como funciona. Mas é isso. Obrigado a vocês que estiveram, né? Eu quero falar um pouquinho sobre essa logo que tem aí. Vocês sabem o que é, gente? É uma campanha da Dry January. É a campanha da Dry January. Então, assim, ó, era um movimento para que nós passássemos os 31 dias primeiro do ano, né? Que você fosse aí um alcoólatra daquele mais grau, mais complicado, ou aquele sujeito que só bebe de final de semana, que você fosse convidado a diminuir essa dose, né? Foi uma campanha que surgiu lá na Europa em 2013 para 2014, e aí o Recuperação em Foco aderiu a essa questão, e você que está terminando o mês, né? Hoje, terminando o mês, e você conseguiu aí diminuir a sua dose e substituir por uma xícara de chá, que é ali que está o desenho da xícara, né? Meus parabéns, e você que não conseguiu, mas está no caminho, persista, continue, e assim, funciona. Só você querer determinar que existe um resultado melhorado diante disso aí. Considerações finais, gente, para a gente já finalizar. Jairo, eu queria só agradecer ao Zé, agradecer ao pessoal que está assistindo, que compartilhou a live. Marque pessoas, compartilhe mais, vai ficar gravado.
acessem as nossas redes, entrem nos grupos que a gente tem aqui, no nosso link está disponível aí para vocês. Não perca tempo, gente, entre porque, olha, informação vai trazer consciência, consciência vai te dar a oportunidade de uma mudança extraordinária de vida. Perfeito. Muito obrigada. Tamo junto. Pessoal, é isso. E aí, fica só um minutinho para a gente finalizar aqui. E amanhã tem mais, pessoal. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.